Dia de alta no preço do Bitcoin, realmente bastante volatilidade, subindo 2% em dólar. O preço do Bitcoin é US$ 90.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Talvez a notícia mais importante, ou uma das mais importantes aqui da Gazeta do Povo, Trump anuncia acordo com a TAN sobre a Groenlândia e suspende tarifas contra países europeus. Inclusive, eu vi esse post aqui no Twitter que menciona aqui a queda na prata e no ouro depois desse anúncio. Então, realmente, vem muito de encontro com o que eu vinha falando aí nos últimos vídeos, de ouro e prata agindo como ativos defensivos. Então, o fato deles estarem se valorizando muito poderia ser preocupante. Ninguém quer um conflito, seja ele, enfim, bélico ou econômico, certo? Todo mundo acaba perdendo com isso. Então, que bom que aparentemente estão chegando em algum acordo. E prata e ouro, então, caindo. Bitcoin subindo, realmente. Aqui a gente vê o Bitcoin ainda sendo tratado como um ativo de risco e de muita liquidez. Então, quando o pessoal precisa de caixa, quando a situação fica mais preocupante, o pessoal foge do Bitcoin e corre ou para títulos de dívida de curto prazo de boas moedas. Os Estados Unidos sempre foi aí um refúgio, mas com mais de 38 trilhões de dólares de dívida e com o dólar perdendo poder de compra ao longo do tempo, os Estados Unidos vem sendo cada vez menos esse refúgio, com outras alternativas surgindo, inclusive por isso que o ouro e a prata vêm surgindo com tanta força aí, com, enfim, 195% de valorização em dólar no caso da prata e 75% de valorização no ouro nos últimos 12 meses. Então, enfim, é realmente aí uma confirmação do que o que a gente vinha falando nos últimos vídeos, bastante volatilidade para o Bitcoin, que está sendo cotado agora acima de US$ 90.000. E antes de eu dar uma olhada aqui mais a fundo nessa notícia com vocês, eu gostaria de lembrar que nós temos agora uma parceria com uma empresa que está oferecendo assessorias gratuitas, aí pelo menos por enquanto. É claro que a gente tem um limite aí de atendimento. Então, se você tem interesse em ter essa assessoria gratuita com um profissional qualificado para verificar como é que está a sua carteira, tirar dúvidas sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, com alguém que é certificado e que conhece o mercado de ouro, de prata, Bitcoin e todas aí os assuntos que a gente aborda aqui no canal. Então, se vocês tiverem interesse, como é que faz para entrar em contato? Me mandem uma mensagem ou no Instagram do canal Quem é Satoshi ou no X no Twitter, me mandem uma mensagem com o seu nome e com o seu WhatsApp que eu entrarei em contato. Os links estão aqui na descrição do vídeo, os links das minhas redes sociais. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o movimento do ouro e da prata. O mercado está bastante nervoso porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e temos volatilidade. Ao mesmo tempo em que os metais estão disparando, temos o Bitcoin uma semana disparando, outra semana corrigindo, com milhões, ou melhor, bilhões de dólares sendo liquidados em pouquíssimo tempo. Então é realmente um momento muito interessante para observar o mercado. Aqui a gente tem a narrativa, né? Ouro e prata caindo porque Trump cancelou tarifas da União Europeia e anunciou acordo relacionado à Groenlândia e realmente, então, aparentemente, o que está acontecendo é que os investidores estão tirando dinheiro dos ativos defensivos e a gente tem Bitcoin com ativo volátil, que é considerado um ativo de risco, pelo menos até o momento, se valorizando. Certo? Então, claro, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, certo? A gente sempre menciona isso também. Bom, o que aconteceu aqui? A gente tinha ouro em máxima histórica, prata também, posicionamento lotado, real geopolítico aqui, relativamente caro, certo? Prata e ouro, metais, é um tema muito abordado pelos economistas austríacos como uma defesa em relação à moeda fiduciária que está fadada ao fracasso. Então, agora, cada vez mais pessoas estão percebendo isso, então acaba ficando cada vez mais caro o ativo e é aquela coisa, né? Sempre um trade-off. Se você gosta do ouro mais de quase US$ 5.000, você deveria gostar também do ouro quando ele estava mais barato, certo? Vamos colocar aqui no máximo. Durante algum tempo o ouro andou de lado aqui na faixa dos US$ 1.000 e nessa época economistas austríacos já alertavam sobre a fragilidade do sistema financeiro global e do dólar e da dívida global, certo? Então é aquela coisa, as pessoas acabam se interessando mais pelos ativos quando eles estão no hype. E falando agora pro Bitcoin, a mesma coisa, o pessoal estava muito interessado e eufórico
histórico, quando o preço estava acima dos 120 mil dólares, e agora que corrigiu, e nem foi uma correção tão grande, aí corrigiu um pouco mais de 20%, o pessoal está com medo, enquanto baleias estão fazendo posições, né? Vamos rapidamente olhar Fear and Greed Index do Bitcoin aqui em 32, certo? Mas vamos seguir aqui, então, o que a gente vê, por que isso é importante. Bom, então, basicamente, bancos centrais seguem comprando ouro, não validou a macro, déficits seguem fora de controle, que é o que a gente mencionou, juros reais seguem instáveis, tem a questão do Japão, que é um tema muito quente que eu preciso abordar aqui com vocês também mais cedo ou mais tarde, que é a dívida do Japão, que é um país que está extremamente alavancado, está com muita dívida, a relação dívida-PIB no Japão é brutal, eles têm essa característica de poupar e de serem um país... O Japão é um país confiável, certo? Então, talvez isso também tenha permitido que essa dívida cresça tanto. Mas isso não é sustentável e quando a gente vê taxas de juros subindo no Japão, a gente tem menos liquidez para o mundo, porque muitas vezes os investidores faziam esse trade, pegavam juros muito baixos em países com taxas baixas e alocavam aquele capital em outros locais com maior potencial de ganho. Então, taxas de juros subindo no Japão é preocupante, é um tema que a gente vai abordar em outro vídeo aqui muito em breve no canal. E o Japão é interessante também porque ele adotou as políticas de quantitative easing, expansão da base monetária antes. Então, a gente consegue ter aí talvez um preview do que pode acontecer no futuro com os Estados Unidos, Europa, América Latina, China e por aí vai, né? Países que adotaram essas estratégias econômicas posteriormente. Bom, o que a gente está vendo, então, voltando para a questão da Groenlândia e do ouro e da prata, a gente está vendo, então, um dump conversando diretamente com liquidações em cripto, porque Bitcoins aumentou, né? Temos estresse em alguns ativos e rotação momentânea. Então a gente viu recentemente, depois vou ver ali se eu acho esse gráfico, o preço do Bitcoin caindo enquanto o ouro subia. Então vocês observam aí esse trade-off entre risco e maior apetite e menor apetite a risco, ouro e Bitcoin aí competindo para ver quem é que vai levar esse cenário. É interessante porque ambos os ativos, Bitcoin e ouro, eles são hedge contra a moeda fiduciária que está falida. É claro que o Bitcoin em momentos de estresse ele cai, mas no longo prazo o problema que ele pretende resolver é exatamente esse, né? Claro, o ouro não acabou, mas teve aí um desconto no dia de hoje, então foi o que aconteceu com um certo otimismo no mercado. E só para vocês terem uma ideia do poder aí de valorização dos metais, realmente está um hype muito grande nesse tema. A prata aí está no negativo hoje, 1,54% de queda, e aqui a gente tem esse momento da correção que foi muito forte, caiu ali dos 93 dólares para os 90 dólares, mas já está subindo de novo, certo? E quando a gente olha para o ouro, por exemplo, o ouro está positivo hoje, com 1,55% de valorização em dólar, tivemos essa queda aí de um pouco mais de 1%, mas de novo se recuperando. Então sim, foi aí um otimismo que de repente tirou algumas posições defensivas, mas o hype aí, o interesse nos metais continua, porque como eu falo há bastante tempo aqui no canal, antes mesmo dessa valorização brutal aqui dos metais, o que a gente está vendo é realmente um colapso lento das moedas fiduciárias. E bancos centrais já perceberam isso já faz alguns anos e agora cada vez mais investidores estão percebendo isso. Então, se a dívida dos países está com problema, temos agora o problema da dívida no Japão, mas os Estados Unidos já acumula mais de 38 trilhões de dólares em dívida e vai crescendo, certo? Como que eles vão pagar isso? E se isso é a base do sistema financeiro global, talvez alguma alternativa tenha que ser pensada aí, porque durante a maior parte aí da história recente, onde tivemos prosperidade, a gente passou por um padrão ouro, onde existia um certo lastro entre o dinheiro e algo físico que trazia uma escassez para a moeda. E hoje em dia é totalmente diferente, né? Tem um gráfico que eu gosto muito de mostrar, que é o gráfico da expansão da base monetária nos Estados Unidos desde as políticas de quantitative easing, que é exatamente isso aqui. Então, não ter o dólar lastreado no ouro, o que acontece desde 1971, permite coisas estranhas, como esse gráfico aqui, que é o M0, é a base monetária aí dos Estados Unidos, que dispara depois de 2008, o problema foi para baixo do tapete, as bolhas continuaram sendo infladas e hoje em dia a gente tem esse
esse tipo de coisa, certo? Então, realmente, precisamos de alternativas. Não temos como ter certeza se será o Bitcoin, o ouro ou um misto entre as duas coisas e algumas outras, mas o fato é que as alternativas estão sendo buscadas por grandes players e não à toa a gente vê essa valorização brutal. Bom, no anual, o preço do Bitcoin ainda está aí no positivo em dólar, 3,10% de valorização em dólar, e preço do Bitcoin em reais, 479 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, quero saber qual a opinião de vocês. Será que voltaremos aí para essa faixa dos 96, 97 mil dólares por Bitcoin, o que aconteceu recentemente, ou teremos uma correção mais severa aí no Bitcoin? Então, antes de me despedir, não esqueçam de deixar o like e fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, fiquem à vontade na seção dos comentários, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço.